Legal, pessoal. Já fizemos um estudo bem dinâmico em relação à questão dos limites para a função que é contínua, para a função que é descontínua. Fizemos inclusive a comparação. E agora a gente vai trabalhar fazendo a seguinte pergunta. Nós já conseguimos calcular os limites que são de função contínua, inclusive de funções que são descontínuas. A pergunta que eu te faço agora é, será que eu sempre vou calcular, sempre vou conseguir então calcular o limite de função? Se tanto da parte contínua quanto da parte contínua eu consigo, então isso gera uma falsa impressão que eu sempre vou estar conseguindo calcular o limite, não é verdade? Pode ser contínua, pode ser descontínua, pode vir qualquer função que seja que eu vou conseguir calcular, não é verdade? Presta atenção nesse resumo importantíssimo que está aqui atrás, para a gente resumir e ficar de uma vez por todas gravada o conceito de limite na nossa cabeça. Olha só. Limite de função contínua, você já sabe. Limite de função, eu estou me aproximando de um valor P e essa aproximação de um valor P me faz convergir para um valor L que coincide com o valor de f de P. Então, toda e qualquer função contínua admite, é a nossa primeira conclusão, toda e qualquer função contínua existe o limite. Ok? Existe limite. Então, se você estiver trabalhando com a função contínua, está aqui uma função, essa função contínua, não se preocupe. O limite dela vai existir em todo e qualquer ponto. Bom? No caso de uma função descontínua, nós já vimos também que é possível calcular limite de função descontínua. Como? É só você ter a ideia de que a gente precisa se aproximar de um determinado valor e ver uma convergência aqui na imagem. Não precisa estar definida. Então, por exemplo, essa função aqui, ela não está definida nesse ponto. E aí eu vou fazer uma aproximação desse valor de P. E apesar de não existir o valor de P, a aproximação de P faz com que haja uma aproximação de um valor que eu possa imaginar que ele exista. E aí esse limite é o L. Esse valor é o valor de L. Então, mesmo ela sendo descontínua, o limite existe nesse caso. Então, existe limite para esse caso dessa função descontínua. Tudo bem? Vamos ver um outro caso agora. A função também aqui ela é descontínua. Só que olha que interessante. Aqui a função estava definida num ponto P, aqui a função não estava definida num ponto P, e ali é como se fosse uma mescla meio que dessas duas funções. Por quê? A função ela tem uma descontinuidade, mas ela está definida no ponto P. Olha que interessante. O ponto P existe, só que é lá para cima. O f de P existe, só que ele deu um salto para depois voltar para a função. Uma função interessante. Pode existir esse tipo de função? Claro que pode. Existem várias possibilidades aqui agora. Então, essa função ela é uma função descontínua, tu concorda? Porque, olha, eu vim aqui com o pincel, para desenhar aquele ponto lá em cima, eu tive que tirar, pingar lá em cima, depois voltar e continuar para fazer aquele ponto. Então, está caracterizada aí uma função descontínua. Agora, será que nesse caso o limite existe? Vamos parar para pensar? Bom, a função existe no ponto, é de fato, só que esse ponto está fora. É como se eu tivesse pegado esse ponto e jogado para lá. Agora, vamos analisar a questão do limite. A f de P está ali para cima, mas a gente já viu que essa parte de f de P nem nos interessa. O que interessa de fato é a questão da aproximação, da convergência. Então, na medida que eu for me aproximando para esse valor de P aqui, pessoal, o que acontece com a região que está próxima a esse ponto? Eu vou convergindo para onde? Para um determinado valor L. E nem interessa a minha f de P. Agora fica bem caracterizado que limite é diferente de a função aplicada num ponto. Esse exemplo aqui ele é mágico para você definir. A função ela existe no ponto, mas esse ponto está lá para cima. Mas nem me interessa, porque esse não trabalha com isso. Limite trabalha, de novo, com aproximação no domínio, para um determinado ponto, e essa aproximação do domínio me leva a uma aproximação da minha imagem, de tal forma que eu enxergo de tão perto que eu posso dizer, olha, isso aqui vai dar nesse determinado ponto. E nem importa quanto é f de P, nem interessa. Então, nesse caso aqui, ó, eu me aproximando aqui,
eu vou chegar à conclusão, ó, olhando só para esse gráfico, eu vou chegar à conclusão que isso vai tender a um limite L. Então, nesse caso também, o limite ele existirá. Limite existe, é uma função que é descontínua também, tudo bem? É uma função que é descontínua, que está definido f de p, só que fora ali do ponto, e o limite existe justamente porque eu não estou interessado no f de p. Eu estou interessado apenas nessa convergência. Então, aqui, quando eu faço essa aproximação, eu vejo que é uma certa convergência sem precisar chegar no ponto P. Ok? Agora vem a pergunta, vem a resposta da nossa pergunta do início da nossa aula. Será que toda função descontínua admite o cálculo do limite? Olha para essa função agora aqui. Ela é uma função descontínua. Eu vim aqui, opa, tive que parar, ela meio que subiu e eu continuei a partir dali. Então está caracterizado, está muito bem caracterizada a descontinuidade. Agora, será que essa função descontínua ela admite o cálculo do limite? Será que é possível? Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer uma aproximação de P e o que vai acontecer aqui na imagem, pessoal? Aí tu vai ter que te lembrar de um pequeno detalhe que a gente conversou lá no início. A aproximação ela se dá por ambos os lados. Então, eu vou me aproximar por aqui e vou ver o que dá. Quando eu for me aproximando por aqui, esse valor ele vai tender um determinado valor, tu concorda? Que vai estar nessa direção aqui. Vai ser, digamos, um L1. Tudo bem? Agora, o que acontece se eu for me aproximando por aqui? Ó, se eu for jogando valores para cá, eu vou me aproximando desse valor para cá, que é o valor final. Agora, o que acontece se eu me aproximar do lado direito? Eu vou reduzindo os valores de x até chegar em P. Quando eu for reduzindo, aí tu já vê que a queda começa por aqui. E essa aproximação por aqui vai chegar nesse outro valor aqui, ó, que eu vou chamar de L de 2. E aí? Qual limite eu devo usar então? Se eu tendo pela minha esquerda, eu vou chegar a L de 1. Se eu tendo pela direita, eu vou chegar a L de 2. Aí tu percebes que, diferentemente de todos os outros casos que a gente viu até aqui, quando eu tendia pelos dois lados, sempre levava a um único valor, convergia para um único valor, que nesse caso eu chamei aqui de L. Sempre havia essa convergência. Nesse caso agora aqui, não está havendo essa convergência. Eu tendo por um lado, eu vou chegar num determinado valor para o limite, e quando eu tender pelo outro lado, ó, vendo por aqui, eu vejo que vai tender para um outro valor. Aí é o seguinte, sempre gosto de fazer essa comparação. Vem uma pessoa e pergunta, por exemplo, para ti qual é a cor dessa canetinha aqui. Ela vai dizer, olha, a cor dessa caneta é vermelha. E aí vem uma outra pessoa para ti, por um problema de visão que ela tenha, por exemplo, o daltonismo, e diz, olha, essa caneta aqui ela não é vermelha, ela é azul. Aí digamos que você não tem essa informação de estar você mesmo olhando. Aí uma pessoa te diz, olha, essa caneta é vermelha, a outra pessoa vem e diz, essa caneta é azul. Em quem você vai acreditar? A princípio, você vai ter que escolher alguma pessoa. Digamos que você não saiba qual delas tem o daltonismo. Então você vai ter que escolher uma pessoa para poder fazer o seu julgamento. Diz, olha, eu confio nessa pessoa aqui, eu acho que a cor da caneta é essa. Então, na vida real, a gente geralmente escolhe um lado, não é verdade? Na matemática, não existe isso, a escolha de um lado. Eu vou chutar aqui um lado e seja o que Deus quiser. Na matemática, tudo que não converge, tudo que nós não temos certeza das informações, a gente diz que não existe, pessoal. Simples assim. É assim a divisão por zero, por exemplo. Por que nós dizemos que nos números reais não existe divisão por zero? Porque não existe uma convergência. A gente calcula por um lado, dá um determinado valor, calcula por outro lado, dá outro valor. Então, olha, deu um valor para cá, deu outro valor para cá. Então, não existe um valor dentro desse conjunto que nós estamos analisando. A mesma coisa é ali naquele limite. Calculando por um lado está dando valor, calculando por outro lado está dando outro valor. Qual vai ser a conclusão sob o ponto de vista matemático? Eu vou acreditar em alguém? Não, eu vou dizer que simplesmente não existe, simplesmente porque não está havendo convergência de informações. Então, nesse caso específico aqui, desse último caso, ele é o caso onde a função ela é descontínua, claramente tem a descontinuidade, e o limite, ele não existe, pessoal. Ele não existe. Simplesmente porque
não há convergência em relação ao valor do limite. Por um lado está dando valor, pelo outro lado está dando todo o valor. Então eu não tenho quem confiar, então não confio em ninguém. Simplesmente não existe. Deu para entender? Essa aula aqui eu considero uma das mais importantes para que o meu aluno tenha noção fixa do que significa o limite. É a aproximação, primeiramente, é a aproximação, mas essa aproximação levando à convergência. Se essa convergência não acontecer, é porque o limite então não existe. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado por ter assistido mais essa videoaula e até a próxima. Tchau, tchau.